Olá, pessoal. Estou aqui para apresentar a vocês as questões e hipóteses de pesquisa. Os alunos que fizeram esse trabalho são o mestrando Edson e o mestrando Álvaro, nesse seminário do curso de mestrado em Ciências Contábeis, disciplina de Metodologia, com o professor Dr. Vinícius Abílio Martins. Começamos pela declaração de objetivo, que é a direção central do estudo. Do geral e amplo, chega-se a questões específicas a serem respondidas ou previsões, hipóteses a serem testadas. Questões de pesquisa qualitativa. Menciona-se as questões e não seus objetivos, uma questão central e subquestões associadas. Vai-se para diretrizes para redigir questões mais amplas. Duas questões centrais, seguidas por 5 a 7 subquestões. Relacione a questão central à estratégia de investigação qualitativa. As especificidades diferem de questão para questão. Podem estar sem referência específica. Pode se basear em conjunto de literatura existente, como as questões com o que ou como, em projetos abertos e abrangentes. Por que sugere causa e efeito, pesquisa quantitativa. Concentre-se em um único fenômeno ou conceito. Use verbos exploratórios. Descobrir realidade, tentar entender, etnografia, explorar um processo, estudo de caso, descrever as experiências, fenomenologia, relatar histórias, narrativa. Linguagem não direcional. Não use linguagem que sugira estudo quantitativo. Afetar, influenciar, impactar, determinar, causar, relacionar. Vamos ver questões e hipóteses em pesquisa quantitativa. Moldar e focar no objetivo do estudo. Perguntas e respostas. Pesquisa social e estudos de levantamento. Hipóteses são previsões que o pesquisador faz entre as variáveis. Comparação de grupos, pesquisa formal, como uma dissertação ou tese. Os objetivos indicam as metas ou os objetivos de um estudo que são raramente usados em pesquisas de ciências sociais. Foco em questões e hipóteses de pesquisa. Diretrizes. Variáveis limitadas a 3 métodos básicos. Compara grupos em uma variável independente para verificar impactos em uma variável dependente. Pode relacionar uma ou mais variáveis independentes e uma variável dependente. Pode descrever resposta às variáveis independentes, intervenientes ou independentes. O rigor resulta de um teste de teoria e as especificações de pesquisa ou hipóteses da teoria. Medição de variáveis devem ser medidas separadamente. Escreva apenas questões de pesquisa ou hipóteses, e não as duas, a não ser que seja base de pesquisa, para não haver redundância. Escolha a forma com base na tradição. Siga um orientador ou um comitê acadêmico. Em hipóteses, há duas formas, nula ou alternativa. Uma hipótese nula representa o método tradicional de redigir hipóteses. Não há relação ou diferença entre os grupos em uma variável. Redação. Não há diferença ou relação entre os grupos. Uma hipótese alternativa, onde o investigador faz uma investigação sobre o resultado esperado para a população de estudo.
Hipótese alternativa não direcional. Alta, mais baixa, mais ou menos, não é especificada, não se sabe o que pode ser previsto a partir da literatura passada. A partir de agora, vou ler meu último slide, sobre a pesquisa de métodos mistos. Logo após, meu colega Álvaro vai dar sequência no trabalho. Há pouca literatura. Se preferir fazer declarações de objetivos, ao invés de especificar questões de pesquisa, faltam modelos. Precisam ter questões ou hipóteses qualitativas e quantitativas, restringir e focar nas declarações de objetivos. Questões e hipóteses precisam de elementos de boas questões e hipóteses já elaboradas em técnicas quanti e quali. Muito obrigado pela atenção. A seguir, vem o meu colega Álvaro. Pode ir. Bom dia a todos. Não tenho uma voz tão trajada que nem o nosso colega Edson, mas vamos lá. Formulação de hipótese. Podemos definir a definição de hipótese. Ela mostra para nós o que estamos tentando comprovar. Elas são definidas como explicações provisórias sobre o fenômeno pesquisado. Praticamente são orientações para uma pesquisa ou estudo, aquilo que estamos tentando comprovar. As hipóteses são como centro, a medula, o eixo ou o método dedutivo, qualitativo, no caso. Aqui vamos para uns exemplos. Só segura um pouquinho, Edson, por gentileza. Volta. A formulação da hipótese depende do alcance que eu desejo. Pode passar para frente. No quadro lá, por favor. No quadro, isso. A formulação da hipótese depende do alcance inicial do estudo. Ela pode ter um alcance exploratório. No caso, nós não iremos formular uma hipótese, porque não podemos supor algo daquilo que vamos explorar ainda. Ela pode ser descritiva, do alcance descritivo, né? Somente são formulados de hipótese quando se prognostica um fato ou um dado. Um exemplo que podemos dar assim é um índice de delito em uma cidade. Não relacionar ela com nada, somente levantar o índice de delito. Ela vai estar formando para nós um dado isolado. Ela pode ser correlacionada. São formulados de hipótese correlacionada. Exemplo, o tabagismo está relacionado com a presença de doenças pulmonares. Essa é uma hipótese correlacionada que podemos citar. Ou pode ser explicativa, quando são formuladas hipóteses casuais. Podemos ter como exemplo a seguinte hipótese. A desintegração do casamento provoca baixa autoestima nos filhos, né? Temos ali um casamento, pai e mãe, e o sujeito filho, né? Se relacionando. E uma causalidade provoca baixa autoestima na criança. As hipóteses nem sempre são verdadeiras. São explicações provisórias. Logo, né, são fatos em si. Nós vamos testar, ver se são verdadeiras ou não. Uma vez que se comprova uma hipótese, esta tem um impacto no conhecimento disponível que pode ser modificado e, consequentemente, pode surgir por aí uma nova hipótese, até mesmo gerar uma nova teoria. Pode passar, por favor? Característica de uma hipótese. Lembrando que isso levando em consideração o enfoque quantitativo. Ela deve se referir a uma situação real, deve possuir variáveis, que por sua vez é uma propriedade que pode oscilar e cujas variação pode ser medida ou observadas. A relação entre as variáveis propostas por uma hipótese deve ser clara e verossímil. Ela não pode ser ilógica. Não consigo comparar, por exemplo, a taxa de natalidade de uma cidade está relacionada com o número de prédios construídos na China. Eu não consigo ter a relação entre elas. Os termos ou variáveis das hipóteses devem ser observáveis e mensuráveis, assim como a relação proposta entre eles, ou seja, ter referência na realidade. E as hipóteses devem estar relacionadas com técnicas disponíveis para testá-la. Eu não consigo assim colocar um aspecto moral ou questões que não posso medir.
Vamos dar um exemplo assim. O homem mais feliz do mundo, ele vai para o céu. Eu não consigo, não tenho técnicas ou ferramenta que eu consiga fazer essa medição dessa hipótese, se ele vai para o céu ou não. Pode passar, por favor? Tipos de hipóteses. Nós temos aí a hipótese de pesquisa, que são proposições provisórias sobre as possíveis relações entre duas ou mais variáveis. Hipóteses nulas. As hipóteses nulas, de alguma maneira, são os reversos da hipótese de pesquisa. Também são proposições sobre as relações entre variáveis, só que servem para refutar ou renegar aquilo que a hipótese de pesquisa afirma. E hipótese alternativa. São possibilidades diferentes ou alternativas para as hipóteses de pesquisa e nula. Eu vou citar exemplo. Pode passar o quadro, por favor? Para a hipótese de pesquisa, vamos sugerir assim: o candidato A vai obter na eleição para o presidência do conselho escolar entre 50 a 60 do total de votos. Se eu fosse transformar ela em uma hipótese nula, ou surgir uma hipótese nula, o candidato A não vai obter na eleição para a presidência do conselho escolar entre 50 a 60% dos votos. E uma das possíveis alternativas como hipótese alternativa, o candidato A vai obter na eleição para o presidente do conselho escolar mais de 60% dos votos ou menos 60% de 50% de todos os votos. Pode passar? Aqui só reforçando que os estudos exploratórios não estabelecem hipótese, porque são exploratórios, não podemos pressupor afirmar algo que vamos explorar. Pode passar. E vamos adentrar as variáveis. Aqui eu vou meio que definir ela e na sequência eu vou dar os exemplos. Ao formular uma hipótese, é indispensável definir os termos ou variáveis incluídas nelas. As variáveis devem ser definidas de duas formas: conceitual e operacional. Para o lado conceitual, eu vou dar uma definição conceitual, dar outro nome para a variável, pegar no dicionário outros termos que remetem ao conceito a variável. E para o lado operacional, eu vou lembrar de conjuntos de procedimentos e atividades que desenvolve essa hipótese a fim de medir ou mensurar ela. Aí, para a hipótese, vamos aqui dar exemplo. Quanto maior for a motivação intrínseca no trabalho, menor será o número de falta. Nós temos aqui duas variáveis, a motivação intrínseca e o número de falta. Levando em consideração a primeira forma de definir a variável, conceito, vamos definir a motivação intrínseca, que é um estado cognitivo que reflete e que medida o trabalhador atribui do seu comportamento no trabalho as satisfações ou benefícios derivados da sua própria tarefa. E definido o número de falta, podemos assim pegar a definição no dicionário: o número de vezes que o trabalhador não comparece ao trabalho na hora que está programado para fazê-lo. Pode passar? E já defini... Hipótese. Quando maior... Aí já partindo para a definição operacional dela, pode passar o quadro para nós, Edson, por favor? Partindo para a definição operacional das hipóteses, a primeira, eu posso fazer a medição através de relatórios de motivação intrínseca, através de questionários auto-administrativos, do inventário de características do trabalho versão mexicana, o modelo, por exemplo. E o número de falta, eu posso fazer a revisão dos cartões pontos durante o último trimestre. Pode passar? Esse foi o nosso trabalho, essas foram as referências bibliográficas utilizadas, e muito obrigado. Muito obrigado, Edson, muito obrigado, Álvaro. Parabenizo vocês aí pela criatividade, né, na apresentação com áudio gravado, né? Mas particularmente eu prefiro que a apresentação seja ao vivo, né? Não se utilize dos meios, pelo menos do áudio gravado, né? Porque eu acho que dá mais dinamismo, né? Tá, fazendo alguns
alguns comentários aqui, né? Alguns complementos, tá? Esses dois conteúdos, eles são bem relativamente simples, tá? Vocês só precisam fixar, né? Assimilar os seguintes pontos, tá? Em pesquisas qualitativas, eu vou apresentar questões de pesquisa. Eu tendo a apresentar. Às vezes eu posso não apresentar. Existem muitas pesquisas qualitativas que não apresentam. Tá? Mas eu tendo a apresentar questões de pesquisa. Tá? Por quê? Porque numa pesquisa qualitativa, em geral, eu ainda estou buscando explorar aquele meu tema, né? Aquele meu objeto, ou uma teoria vista num determinado contexto, né? A gente tem N exemplos, né? Vocês estão tendo agora, inclusive, a disciplina de métodos qualitativos, né? Que, em geral, o histórico é que ela era no segundo semestre, né? Esse é o primeiro ano que está sendo no primeiro semestre, então, vocês estão sendo beneficiados até nesse aspecto, porque vocês estão vendo todas as disciplinas de métodos no primeiro semestre, né? Mas então, nas pesquisas qualitativas, a gente busca explorar, né, as informações, né, o que nós estamos coletando não são tão objetivos quanto a gente gostaria que fosse, né? Então, a gente, em geral, não consegue pressupor muitas coisas, a gente não consegue pressupor já de início relações ou influências, né? Então, como a gente tem uma característica mais exploratória, né? A gente vai apresentar questões de pesquisa, tá? Em pesquisa qualitativa não existe hipótese, tá? Eu não vou aceitar a hipótese ou eu não vou rejeitar a hipótese. Não. Se eu quero apresentar algo mais ou menos nesse sentido, por exemplo, eu estou analisando um contexto e eu estou me utilizando de uma determinada teoria para explicar o fenômeno naquele contexto, e a teoria já tem alguns aspectos que ela pressupõe, que ela afirma que eu vou identificar, que vai acontecer, enfim. Aí eu posso propor questões abarcando esses aspectos da teoria, né? Tá, eu não estou trabalhando com uma teoria, eu estou trabalhando com um aporte teórico, estou trabalhando com, enfim, posso propor questões alinhados com esse meu aporte teórico, com o meu referencial teórico, tá? Essas questões de pesquisa, a gente delimita elas antes, a gente propõe elas antes, e elas serão norteadores no desenvolvimento da nossa pesquisa, né? Em geral, também, se a gente está trabalhando a nível de dissertação, por exemplo, em artigo nem tanto, porque em artigo a gente não apresenta objetivos específicos, né? Mas a nível de dissertação, as questões de pesquisa, elas tendem a estar alinhadas com os objetivos específicos da pesquisa também. Tá? Então, é interessante já fazer esse casamento, esse alinhamento antes. Por quê? Porque à medida que nós respondemos essas questões de pesquisa, que nós buscamos resposta para essas questões de pesquisa, a gente atinge os nossos objetivos específicos também. Então, é muito bacana que a gente consiga fazer esse casamento antes. É fácil? Não é fácil. Você tem que ter toda a argumentação alinhada, e essa argumentação vai desde a introdução ali, onde você elenca o teu objetivo e desdobra em objetivos específicos, a apresentação do teu referencial teórico, você precisa ter um referencial teórico que embase as tuas questões de pesquisa, então, na prática, o teu referencial teórico também tem que embasar os teus objetivos específicos. Tem que estar tudo alinhadinho. É fácil? Não é fácil. Mas também não é fácil a gente fazer as coisas bem feitas. Se a gente quer fazer as coisas bem feitas, todos somos contadores, né? Se a gente quer desempenhar o nosso trabalho com qualidade, a gente teve que percorrer um caminho, né, para assimilar esse conteúdo, e muitas vezes a gente tropeçou, apanhou em algum momento. Pesquisa é a mesma coisa. Pesquisa é a mesma coisa. Tá? Não se sintam frustrados ou não se sintam desanimados se, por exemplo, o primeiro artigo que vocês fazem, vocês recebem crítica.
vão receber crítica aqui na disciplina, vão receber crítica, vão mandar para evento, vão receber crítica. Não se desanimem com isso. Eu já estou há 10 anos nesse ambiente e ainda mando artigo para evento, ainda mando artigo para periódico e ainda recebo paulada. Por quê? Porque nada é exato, né? Então, tá. Então, de questões de pesquisa, a gente tem esse encaminhamento, né? Outro ponto, não confundam essas questões de pesquisa com o nosso problema de pesquisa, né? São dois pontos diferentes, tá? O nosso problema de pesquisa, em geral, é apresentado como uma pergunta, né? E muitas das vezes, quando a gente apresenta na introdução, a gente apresenta como questão de pesquisa, como problema de pesquisa, ou como pergunta de pesquisa, né? Tudo bem, mas não confundam com essas questões que nós apresentamos hoje, tá? São elementos distintos, tá? Então, essas questões apresentadas hoje, elas são norteadores aí para a gente conseguir atingir os nossos objetivos específicos, tá? Em pesquisas qualitativas, tá? De hipóteses. Hipóteses, então, são utilizadas em pesquisas quantitativas, tá? A gente só consegue apresentar hipóteses, tanto questão de pesquisa quanto hipótese, as duas. A gente só consegue apresentar se a gente tiver base teórica. Quando eu digo base teórica, não é necessariamente de uma teoria. A gente precisa ter um aporte teórico, a gente precisa ter um referencial. Eu estou trabalhando, minha área de pesquisa não tem uma teoria ainda. Por exemplo, sei lá, custos. Custos, em geral, não tem... Tem muitos professores de custos que não trabalham com teoria em si, né? É usual. Não tem problema. Tem professor que abomina quando não vê teoria. Eu não vejo problema nenhum. Eu sou bem flexível nisso. Pode fazer pesquisas com teoria, pode fazer pesquisas sem teoria, sem problemas, né? Mas questões de pesquisa, em pesquisas qualitativas e hipóteses em pesquisas quantitativas, eu tenho que ter uma base conceitual, uma base teórica, um aporte teórico, um referencial que me embase para fazer aquela hipótese, né? Então, por exemplo, se numa hipótese eu estou afirmando que existe relação, né? Eu preciso ter pesquisas que me apontem esses elementos, né? Então, que exista relação, por exemplo, entre motivação e remuneração, né? Que existe relação entre... relação não, mas, por exemplo, que existe diferenças de remunerações entre homens e mulheres. Eu preciso ter uma base que me justifique eu apresentar isso, né? Não pode colocar a fonte, vozes da minha cabeça, né? Não cabe, né? Mas nesse momento, nessa altura do campeonato, né? Tá. Então, esses são alguns pontos. As hipóteses, não sei se vocês já chegaram em hipóteses em métodos quantitativos ou não, né? Mas já foi comentado um pouco que hipóteses, a gente segrega elas entre hipótese nula e hipótese alternativa, né? Um macetezinho que eu dou para os alunos da graduação, né, que na graduação eu tenho a disciplina de métodos quantitativos e qualitativos, tá? A hipótese nula é aquela hipótese que não apresenta efeito algum, né? Que a gente não apresenta direção, a gente não apresenta diferenças, a gente não apresenta grupos, a gente não apresenta diferença nenhuma entre... não apresenta efeito algum, né? E a hipótese alternativa, em geral, é aquilo que nós estamos querendo propor, nós estamos querendo analisar, né? Então, se eu quero, por exemplo, falar que existe, por exemplo, que a remuneração tem relação com a motivação no ambiente contábil, né? Então, eu vou colocar lá como uma hipótese alternativa, né? Existe relação entre remuneração e motivação no ambiente contábil, né? E como hipótese nula, né, não existe relação entre remuneração e motivação, né? Exemplos simples, né? Mas que denotam esse ponto, tá? E um último ponto aí para fechar, e aí eu faço uma pergunta para vocês,
Tá? Não precisa ser o grupo que apresentou, qualquer um de vocês, até porque todos leram os capítulos, né? Numa pesquisa, num artigo, aonde eu coloco a hipótese e as questões de pesquisa? Em que seção da pesquisa? Em geral, as pesquisas têm 5 seções, né? Introdução, referencial, metodologia, análise e conclusão ou considerações. Né? Aonde que eu coloco? Na introdução, professor? Na estruturação do artigo, onde fala os métodos, o método da pesquisa? A seção 3? Se eu não me engano, seção 3 ou 4. Tá. Temos duas opiniões aí, na seção 1 de introdução e na seção 3 de metodologia. Quem dá mais? Não, ninguém dá mais. Quem dá a opinião alternativa? Ninguém? Todo mundo acanhado? As questões podem vir com um anexo ali também, né? Você fazer a relação lá, colocar elas todas lá no anexo. Você pode citar ela, né? E depois colocar elas lá para a pessoa visualizar o que foi feito, o teu questionário e tal. Desculpa, professor, mas é sobre a hipótese ou a questão? Tá. Foi bom o Edson ter feito esse comentário, que mais uma distinção que eu acabei... Para mim é claro, mas acabei não comentando com vocês. Tá? Pessoal, também não confundam as questões de pesquisa com o nosso questionário. Tá? Essas questões que a gente apresenta não são as questões que nós vamos fazer para quem nós estamos entrevistando. As questões que nós vamos fazer para quem nós estamos entrevistando, essas sim, igual o Edson comentou, a gente pode colocar no anexo, né? Tanto do artigo quanto da dissertação. Mas essas não são questões de pesquisa. Tá? Elas são questões que nós utilizamos, né? Para a nossa coleta de dados, mas não são as questões que norteiam a nossa pesquisa. Né? Em geral, as questões de pesquisa, elas não vão ser muito extensas, muito longas. Vão ser uma, 2, 3, a depender aí da profundidade da nossa pesquisa. Né? Eu vou até abrir aqui, porque eu não lembro de cabeça quantas questões de pesquisa tinha na minha tese, por exemplo. Né? Mas não eram muitas. Tá? Então, elas não se confundem também com o nosso questionário que a gente vai fazer para os entrevistados. Quem que vai responder as questões de pesquisa? As questões de pesquisa, essas objeto aí na nossa aula de hoje, somos nós. Nós vamos propor elas com base na teoria e nós vamos responder. Né? Consigo pensar em um exemplo agora. Tá? Assim que me vir, eu complemento. Então, assim, é mais uma distinção que eu preciso que vocês tenham. Tá? Não confundir as questões de pesquisa com o nosso problema de pesquisa e não confundir com o questionário que nós aplicamos, que nós vamos fazer aí no roteiro de entrevistas com os nossos entrevistados. Na aula do professor Sidney, a gente teve lá dimensão, questões problematizadoras e daí o questionário. É essa a divisão, mais ou menos? Repete, Edson, por gentileza. Na aula do professor Sidney, a gente fez lá uma pesquisa, daí ele focou lá na dimensão da pesquisa, que é a área, né, da educação, no caso, e daí as questões problematizadoras, ele foi colocado, e daí o questionário, né, em cima daquilo ali. Está mais na linha dessas questões problematizadoras. Né? Eu não vi esse conteúdo dele, não vi esse material dele, tá? Mas, assim, pelo aspecto que você comentou aqui, está mais alinhado com essas questões problematizadoras. Tá? Então, fazer essa distinção. Eu poderia só confirmar, só tendo acesso ao material, né? Mas fazendo esse comentário, a princípio está mais para esse direcionamento.
E eu ainda não respondi a minha pergunta, né? Mas, Cleiton, pode falar. Eu fiquei agora na dúvida da sua pergunta. A sua pergunta é sobre a questão de pesquisa ou sobre as hipóteses? Que a questão de pesquisa, sim, é na introdução, se eu não me engano, mas as hipóteses, elas são ali no campo 2, não, desculpa, o 3 ou 4, se eu não me engano. Depende da formatação do artigo também. Tá. Então, vamos deixar mais delineados, né, os conteúdos, né? Aquela questão de pesquisa, que geralmente a gente apresenta na introdução, vamos chamar ela de problema de pesquisa, tá? Que daí a gente apresenta, geralmente, ela como uma pergunta, né, que cada pesquisador dá um nome, né, na hora de apresentar, como questão de pesquisa, como problema de pesquisa, como pergunta de pesquisa, né? Essa, sim, é na introdução, tá? É na introdução, e como ela é uma apresentação do nosso problema de pesquisa, né? Então, a gente condensa a nossa problemática numa pergunta, né? Ela vem antes do objetivo geral. Então, nosso problema de pesquisa no formato de questão fica nesse local, na introdução, antes do objetivo geral. E o objetivo geral vem para responder a esse problema de pesquisa, né? Estas questões de pesquisa, quando eu falo questões e hipóteses, elas são similares, né? Elas são, vou falar em palavras bem chulas, né? Bem chulas não, né? Bem simplórias, né? Elas são a mesma coisa, só que para tipos de pesquisa diferentes, né? Numa pesquisa quantitativa eu vou ter hipótese, numa pesquisa qualitativa eu vou ter as questões, tá? A apresentação destas não está pacificado, tá? Comentei com vocês, né? Tanto as questões quanto as hipóteses, elas são provenientes da literatura. Concordam? Elas são provenientes do nosso referencial teórico. Correto? Balancem. Se não quiserem ligar o áudio, mas balancem a cabeça, né? Que daí Sim, Pro. Onde a gente vai pesquisar, né? Tá lá. Às vezes balança pouquinho a cabeça, no vídeo talvez não aparece. O monitor balança junto, daí os dois entram em sintonia, não parece que dá balançando. Então, na literatura internacional, tá, vocês vão ver o predomínio da apresentação, tanto das questões de pesquisa quanto das hipóteses de pesquisa, no referencial teórico. Tá? Por causa dessa relação íntima entre as questões ou as hipóteses emergirem da literatura. Então, assim, a literatura, ela já vai apresentando quais são as possíveis relações, quais são as possíveis inferências, qual é o possível caminho que a pesquisa vai ter, né? E nessa apresentação já emergem as questões ou as hipóteses, tá? Na minha opinião, é a apresentação mais lógica que tem, tá? Na literatura brasileira, né, muito proveniente da estrutura que é apresentada nas dissertações e teses, e depois essa estrutura é replicada nos artigos, no Brasil tem se apresentado na metodologia. Tá? Então, por exemplo, se vocês forem pegar dissertações, algumas recentes, mas muitas das não mais antigas, mas, por exemplo, de uns 5 anos aí para trás, né, tanto questões quanto hipóteses sendo apresentadas na metodologia, né, e, por consequência, nos artigos, tanto questões quanto hipóteses sendo apresentadas na metodologia, né. Não está errado. Não está errado. Mas, na minha percepção, eu vejo mais adequado
no referencial teórico. Tá? Qual que é mais difícil de fazer no referencial teórico? Por quê? Porque daí não é só apresentar o conteúdo no referencial teórico e bacana, terminei essa parte da pesquisa, né? Não, você já precisa construir o teu referencial teórico caminhando entre os parágrafos, né, para chegar, né, de forma lógica na tua hipótese ou na tua questão de pesquisa. Então, você tem um desenvolvimento intelectual ali muito mais intenso, porque você já tem que ir argumentando para chegar nesse sentido, né? E apresentando na metodologia, você perde esse aspecto, porque você apresenta todo o conteúdo no referencial teórico, e daí a hipótese é apresentada a hipótese ou a questão de pesquisa é apresentada de forma mais direta, não direta, né, mas cai como paraquedas na metodologia, né? Então tem esse aspecto também, né, de ser mais fácil apresentar na metodologia do que ser apresentado no referencial teórico, né? Eu vejo então mais lógico, muito mais correto, né? Não correto, porque o outro também não está incorreto, né? Mas mais adequado apresentar no referencial teórico. Mas a gente tem muitos pesquisadores dessa escola mais antiga, né? Dessa escola que aprendeu que tem que ser na metodologia e se estiver em outro lugar está errado. A gente tem muitos ainda. Muitos desses pesquisadores são revisores de periódicos, né? São editores de periódicos. Se a gente manda para uma revista e a revista manda a gente mudar, por exemplo, vou falar no meu caso, eu coloco no referencial teórico, né? Mas a revista manda colocar na metodologia, já dando uma indicação que pode ser que o artigo vai poder ser aprovado, é claro que eu não vou brigar com o editor ou com o revisor, né? Eu vou colocar na metodologia porque eu quero meu trabalho aprovado, né? Então, a gente se adequa também ao ambiente que nós estamos. Mas eu quero que vocês tenham essa visão aí bem clara. Tá? Então, não existe certo ou errado nesses dois pontos, mas se conseguirem apresentar no referencial teórico, é mais adequado. Ok? Desse ponto, de questões e hipóteses de pesquisa, ficou alguma dúvida? Não? Então, tá. Então, para quem for para pesquisa quali, né, não confundam os três tipos de questões. Tá? A questão que a gente apresenta na introdução, como problema de pesquisa, tá? As questões de pesquisa, essas questões norteadoras, né, balizadoras, que nós vamos buscar responder no decorrer da nossa pesquisa, nós, pesquisadores, com os resultados que nós identificamos, nós vamos buscar responder, com as questões também do questionário. Tá? Outra pergunta que eu passo para vocês. Então, se a gente apresentar, né, seja no referencial teórico, seja na introdução, a hipótese ou a questão, depois de apresentado, né, no referencial ou na metodologia, né, a gente precisa fazer mais alguma coisa com a hipótese ou com essas questões ou não? Testá-la? Tem que testar e responder se deu certo ou não. Isso. E aonde a gente faz isso? Nossa, análise? Na análise dos dados. Isso, Análise dos dados. Depois na conclusão. Perfeito. Então, assim, é muito comum, né, até a gente conseguir pegar e pegando o traquejo na pesquisa, né, a gente apresenta a hipótese e tudo mais, então coloca lá a hipótese de correlação, uma hipótese de inferência, né, de influência, né, e quando a gente vai para análise, a gente faz os testes de correlação, a gente faz os testes de regressão, a gente coloca lá uma equação estrutural, né? Mas a gente não fala mais sobre a hipótese. A gente faz o teste de correlação, a gente fala que houve correlação ou que não houve correlação, mas a gente não fala mais da hipótese.
né? Quando a gente está no início, é muito comum disso acontecer. Tá? Então, feito o teste, a gente precisa referenciar não, né? Trazer de volta a discussão da hipótese. Então, a partir disso, pode-se aceitar, pode-se rejeitar a hipótese nula de não correlação entre os construtos tal e tal. Com isso, aceita a hipótese alternativa. A gente tem que falar novamente aí sobre as hipóteses, tá? E o mesmo aspecto sobre as questões de pesquisa, né? Então, assim, a questão de pesquisa, a gente vai construir 1, 2 ou 3 questões de pesquisa, né? E no decorrer da nossa análise dos dados, a gente vai respondendo. A gente relembra essa questão de pesquisa ali e a gente vai respondendo sobre ela, tá? Então, a gente não pode deixar ela esquecida. Apresentou lá no referencial ou na metodologia e esqueceu. Não. Na análise dos dados, a gente relembra. E, no caso de pesquisa qualitativa, nem tanto, tá? Mas no de pesquisa quantitativa, nas conclusões, a gente faz mais uma chamada aí, de novo, para as hipóteses, falando se foi aceito ou se foi rejeitado as hipóteses propostas. Né? Então, como a conclusão ali, ela é um mini resumo aí da nossa pesquisa, né? A gente abstrai, a gente deixa os números de lado e abstrai só o conhecimento tido da pesquisa, né? Mas a gente relembra ali as hipóteses também, né? A não ser que tenha sido proposta uma porrada de hipóteses. Aí não cabe, né? A gente ficar trazendo aí um punhado de hipóteses na conclusão. Mas se a gente está trabalhando com poucas hipóteses, também cabe trazer nas conclusões novamente. Tá? Por quê? Porque tem muitos pesquisadores quando a gente publica o artigo, né, quando a gente baixa, incluso nós nessa população, ou mesmo quando a gente manda para periódicos, né, que vai para avaliação, primeiro a gente lê, então, a introdução e depois a gente vai para a conclusão, né, e ver se aquilo é interessante, a gente investir o nosso tempo lendo o trabalho como um todo. Então, né, dependendo do volume de hipóteses que vocês têm, trazer novamente na conclusão é recomendável também. Tá? Acho que apresentei todos os pontos aí que eu precisava apresentar aí de questões e de hipóteses. Senhores, vocês têm mais algum... Senhores e senhoras, né? Vocês têm algum outro comentário, alguma outra dúvida também? As dúvidas vão surgir na hora que for pegar para fazer, né? Então, tá bom. Então, tá. Eu vou, para evitar aí que o arquivo fique muito grande, eu vou dividir esse arquivo. Então,